gente tem a alça de Henle, o tubo distal e a gente tem o ducto coletor. Basicamente, essa é a estrutura do meu néfron. Então, quando eu olho aqui o rim, né, se eu der um zoom aqui, principalmente nessa região de córtex aqui e de transição de córtex e medula, o que eu vou observar? Que aqui tem milhares de néfrons, beleza? São essas células. Então, o rim, basicamente, quando ele dá problema, ou ele vai dar problema nos néfrons, ou ele vai dar mais nessas estruturas aqui, ó, de ureter, né? Ureter pelve. Então, é basicamente isso que a gente vai estudar hoje. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver. Isso aqui, então, é o meu glomérulo, beleza? Eu peguei o glomérulo e eu dei um zoom no glomérulo. E aqui a gente tem estruturas extremamente importantes para a gente ver. Olha só. Isso aqui que eu estou vendo, ele é um vaso sanguíneo que aqui está em rosa. E tá vendo que ele é todo poroso? E aí eu tenho, porque ele é um capilar fenestrado. Aí tem a membrana basal, e junto da membrana basal a gente tem os podócitos, beleza? Então, são essas estruturas. Por quê? Vai ter uma patologia que a gente vai ver o quê? Preste atenção aqui, gente, olha só. Porque é bem tranquilo e é bem fácil se a gente entender. O sangue, ele não está passando aqui dentro do capilar, que é o rosinha. Então, o que que acontece? Olha só. O sangue ele tem que passar, né, para ele ser filtrado, ele passa pela membrana basal e ele tem que passar pelos podócitos, né, para ele cair na cápsula e ele seguir em direção ali ao túbulo contorcido proximal. Aí vamos lá, gente. Vamos pensar aqui. Se esses poros eles começarem a ficar obstruídos, ou essa membrana basal ela ficar espessa, o que que vai acontecer aqui? O meu sangue ele vai ser pouco filtrado. A gente vai ter um déficit de filtração. Então, o que que eu estou querendo dizer? Que, basicamente, as patologias que acometem o glomérulo, qual que é a principal complicação? A principal complicação é o quê? Que a gente vai ter dificuldade de realizar a filtração do sangue. E quando a gente tem essa dificuldade, a gente não está conseguindo eliminar direito coisas que eram para ir embora do nosso corpo, né? E aí que a gente começa a ter os sinais e sintomas das patologias renais, tá? Bom, outra coisa também que é muito importante, gente, é o seguinte. Aqui a gente está vendo o glomérulo, né? Igual nessa imagem aqui. Mas tá vendo que o glomérulo ele fica parado. E o que que dá sustentação para esse glomérulo? Vem a ser essas células mesangiais, ou células do mesanjo, tá? A professora pode usar esses termos na prova. E aí o que que acontece aqui? Olha só, gente. Essas células mesangiais, qual que é a função dela? A função dela, primordial, basicamente, ela é dar estrutura para o glomérulo. E também, outra coisa aqui, se eu tenho proliferação dessas células mesangiais, qual que é o problema que eu vou ter? Eu vou ter um problema na filtração também do sangue, beleza? Então é fácil, porque todas as doenças relacionadas ao glomérulo, tanto às vezes, né, entupimento das fenestras dos capilares, o espessamento da membrana, a proliferação dessas células mesangiais, isso vai ter qual consequência? A gente vai ter um déficit de filtração glomerular, tá? Bom, aí aqui, só para a gente olhar uma questão aqui, ó. Lembra que tudo isso aqui vocês estudaram. Olha aqui como é o meu glomérulo, ó. Ele é bem bonitinho, tá vendo? Ó? Ele tá bem centralizado aqui, aqui o meu glomérulo, e aqui eu tenho o quê? A cápsula de Bowman, né? Fazendo tipo uma meia-lua. Aqui, ó, nas fotos do slide é a mesma coisa, tá vendo? Ó? Eu tenho esse espaço de Bowman muito bem definido. Por quê? A gente vai ver nas imagens que isso aqui ele vai começar a estar distorcido, tá? A gente vai ver as alterações. Bom, isso aqui a gente já falou. Aí vamos lá.
Quando a gente fala, então, em relação às patologias renais, a gente está falando, então, de patologias que podem acometer o quê? A cápsula de Bowman em si. A gente tem patologias que podem acometer o interstício, que aqui são as células mesangiais. A gente pode ter patologias que podem acometer os vasos sanguíneos do glomérulo, ali, ou a gente pode ter patologias que vão acometer os túbulos renais, beleza? Então, a gente vai ver, basicamente, doenças que são mais do glomérulo, relacionado à cápsula, interstício e vasos sanguíneos, tá? Bom, esse aqui, vou passar, que eu vou ser mais direto. Bom, então, olha só. Toda vez, né, que a gente tem alguma agressão no rim, isso é importante, extremamente importante você levar para a prova, tá? Toda vez que o rim ele sofre algum tipo de lesão, primeira coisa que ele vai fazer vai ser o quê? Ele vai tentar se adaptar, beleza? Então, de novo, quando o rim ele sofre alguma agressão, ou ele está tipo sobrecarregado, ou tem alguma substância tóxica para esse rim, qual que ele vai fazer? Ele vai fazer adaptações. Então, qual que é o problema das doenças renais? Se você entender isso, a gente já acabou a aula de hoje. Você tem que entender o seguinte, que o rim, ele é um órgão que, quando ele sofre alguma lesão, ele vai tentar se adaptar. E é essa adaptação que ele faz que vai me gerar os sinais e os sintomas das minhas doenças. São essas adaptações celulares que o rim faz, beleza? Então, vamos lá. A síndrome nefrítica, você tem que saber aqui, basicamente, a diferença da síndrome nefrítica para a síndrome nefrótica, porque elas são condições diferentes, tá? A professora, ela não aborda sobre síndrome nefrótica com vocês, ela só comenta. E a síndrome nefrítica, ela tem um monte de patologia, tal como a síndrome nefrótica, né? Lembra que a síndrome, ela é um conjunto de doenças. E aqui a professora, ela não tem tempo para abordar, então ela aborda o quê? As principais complicações da síndrome nefrítica, tá? Bom, então o que é a síndrome nefrítica? O nome já fala. A síndrome nefrítica é quando a gente tem a inflamação do glomérulo. Primeira coisa aqui, ó. Olha aquela imagem, né? Lembra que tinha bem uma meia-lua? Essa meia-lua, ela desapareceu. Por quê, ó? Essas células aqui, elas se proliferaram, né? Houve o aumento dessas células. E qual que é o problema disso? A minha filtração, ela vai estar comprometida, tá? Então, a síndrome nefrítica, ela está relacionada com a inflamação do glomérulo. E o glomérulo, ele pode, né, inflamar por diversas causas, tá? E aí, presta atenção, gente. Principalmente aqui, eu vou falar isso na semana que vem com vocês, mas já venham preparados, porque isso cai na prova de sêmio. Quando eu falo de glomerulonefrite, ou seja, eu estou falando de síndrome nefrítica, qual que é os meus achados? Primeiro achado importante é que a pessoa vai ter o quê? Aquele edema, né? Ela tem edema, ela vai ter hematúria. O que é hematúria? É presença de sangue na urina, e ela vai ter o quê? Um quadro de hipertensão, né? Até porque a gente falou que o rim, ele é um órgão que ele está diretamente relacionado com o controle da pressão arterial. Então, quando a gente, né, tem alguma lesão do rim, a principal complicação vem a ser o quê? Em relação à pressão arterial. Então, se você não consegue fazer o controle da pressão arterial, ela fica aumentada. Então, edema, hematúria e hipertensão
eles são os principais achados clínicos da glomerulonefrite, tá? Outra coisa também, que a professora, ela coloca isso na prova, tá? A Renata, às vezes, ela não fala para você que o paciente tem hematúria. Ela não vai colocar essa palavra direto. O que que ela pode colocar como sinônimo? Ela vai falar assim, que apresenta cilindros hemáticos nos túbulos. Então, se ele tem cilindros hemáticos nos túbulos, o que que ele está falando? Que tem a presença de sangue ali. E o que está gerando ali? A gente não está gerando a urina? Então, se tem esses cilindros hemáticos, é justamente o quê? Sangue. E esse sangue ele vai aparecer onde? Na urina. Então, a gente vai ter o quê? A hematúria, beleza? Então, se a Renata colocar lá numa questão cilindros hemáticos nos túbulos, então, se você tem a presença de sangue, você já sabe que isso é síndrome nefrítica. Por quê? A nefrótica, ela não vai ter sangue, mas ela vai ter o quê? Proteinúria. Eu vou ter presença de alta quantidade de proteína na urina, tá? Isso é o grande diferencial das duas síndromes. E aí, o que que ela vai pedir para vocês? A doença que foi o que caiu na minha prova, né? A minha questão discursiva foi de glomerulonefrite proliferativa aguda. A glomerulonefrite proliferativa aguda, ela também tem outros sinônimos, né? A gente pode chamar de outros nomes. Quais são esses nomes? Pode ser glomerulonefrite pós-infecciosa ou glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, o nome já fala. Esse proliferativo agudo eu acho péssimo, que eu não consigo decorar esse nome. Mas aqui, ó, a glomerulonefrite pós-infecciosa eu acho que é a mais fácil de você lembrar. Por quê? O que que significa glomerulonefrite pós-infecciosa? O que que é a glomerulonefrite? Não é a inflamação do glomérulo? Então, é uma inflamação do glomérulo que ela se iniciou quando? Depois de um quadro infeccioso, tá? Então, é isso que vocês têm que gravar. Glomerulonefrite pós-infecciosa, ela está se iniciando depois de um quadro infeccioso. Mas esse quadro infeccioso é causado por qual tipo de micro-organismo? Estreptococo. Então, é uma glomerulonefrite o quê? Pós-infecção por estreptococo. Então, é uma glomerulonefrite o quê? Pós-estreptocócica também, tá? Então, o que que vai causar aqui? Presta atenção. Basicamente, quando a pessoa ela tem uma infecção por estreptococo, o que que vai acontecer? O nosso corpo ele vai criar anticorpos contra essa doença. E aí a gente vai ter o quê? A gente tem que lembrar, gente, que anticorpo, ele é o quê? É basicamente proteína. Anticorpo é uma imunoglobulina. Então, é uma proteína que os plasmócitos produzem. E onde que vai essa proteína, gente? Essa proteína, ela vai cair toda no sangue. Porque qual que é a função do anticorpo? Lembra lá? Ele tem função de neutralização, opsonização, citotoxicidade dependente de anticorpo e de ativação do sistema complemento. Essas são as funções do anticorpo. Então, eles são basicamente o quê? Proteína. Então, o que que a gente precisa entender aqui quando a gente está falando desse caso aqui? A questão, gente, vem a ser o seguinte: quando a gente entra em contato, né, com uma infecção por estreptococo, o que que vai acontecer? A gente vai formar o quê? Anticorpos. E anticorpos são o quê? Proteínas. Então, vamos lá. Se eu estou produzindo bastante anticorpo, na verdade, eu estou tendo muita proteína sendo lançada no sangue. E quem que vai acabar filtrando essas proteínas? O rim. Só que você tem uma quantidade tão grande de anticorpos que eles acabam ficando o quê? Eles acabam causando um processo inflamatório lá no glomérulo, beleza? Então, olha só, glomerulonefrite pós-infecciosa, ela está dentro das doenças que pertencem à síndrome nefrítica.
Os principais achados da síndrome nefrítica é edema, hematúria e hipertensão. No caso da glomerulonefrite pós-infecciosa, o que está acontecendo aqui? A pessoa, ela teve uma infecção por estreptococo e ela vai acabar causando uma inflamação no rim pela presença desses anticorpos ali, tá? Então, olha só, a gente tem que ter uma infecção estreptocócica prévia, e aí eu vou ter lá o antígeno com anticorpo, a formação dos, deixa eu até escrever aqui, imunocomplexos, né, imunocomplexo, formação de imunocomplexos, e esses imunocomplexos, gente, eles vão acabar se depositando lá no glomérulo. E aí eles vão gerar o quê? A inflamação do glomérulo. Então essa vem a ser a fisiopatologia dessa doença. E aí, olha só, como que vem a ser o quadro clínico de uma pessoa, né, que tem a glomerulonefrite pós-estreptocócica? Então vamos lá. Geralmente se dá mais em crianças, né? Então é aquela criança que ela teve alguma infecção de via aérea superior. E aí ela é uma infecção estreptocócica, e aí ela teve, né, essa doença, o corpo, né, depois de 5 dias de infecção, ele vai começar a produzir anticorpos, e esses anticorpos eles vão começar a atuar ali no sistema imune. E aí depois, né, a criança, né, ela vai ficar bem ali, né, da infecção respiratória, mas o que você vai começar a perceber? Vai perceber, olha essa criança, é a mesma criança, olha como ela está inchada, né, o edema renal. E lembrar que o edema renal, gente, ele tende a ser o quê? Céfalo-caudal. Ele começa primeiro o quê? Na região da face. Então, você percebe bem essa alteração. Então, a criança, ela fica aqui com o rostinho bem inchado, né? Olha a imagem. E aí, o que ela muito provavelmente tem também? Presença de sangue na urina, indicando ali uma glomerulonefrite pós-estreptocócica, tá? E aí, nessa doença, o que vai acontecer? Quais são os mecanismos adaptativos, né, que esse excesso de proteína, né, ele vai causar no glomérulo, me gerando esse quadro de glomerulonefrite. Então, a primeira coisa é o quê? Hipercelularidade. Então, a primeira adaptação que ele faz. Então, o que é a hipercelularidade? Ou ele vai proliferar as células endoteliais, ou essas células aqui do mesângio, né? E aí, o que vai acontecer? Como tem a proliferação, aumentou, né? Igual aqui, ó, que a gente viu. Proliferou as células. Lembra que tinha praticamente aquele espaço de meia-lua ali, que era o glomérulo? Cadê? Desapareceu, porque as células proliferaram, né? Então, o que a gente observa, né? A gente tem, ó, formação de crescentes. O que é formação de crescentes? É quando a gente tem a proliferação dessas células epiteliais, né? E também a gente tem o quê? Um infiltrado de células inflamatórias, ali, por conta do processo inflamatório. Então, o mecanismo, né? Um dos mecanismos adaptativos é a hipercelularidade, e o que a gente encontra aqui, né? Formação desses crescentes, que é basicamente proliferação de células epiteliais, mais infiltrado de leucócitos. Outra adaptação que a gente também tem vem a ser o espessamento da membrana basal. Então, olha só, lembra que eu comecei a aula falando que como que era aquela barreira de filtração glomerular? Eu tinha o endotélio, eu tenho a membrana basal e eu tenho o podócito. O que acontece se a membrana basal ela ficar espessa, ela ficar rívida, né? O que vai acontecer? Eu vou ter, como a gente falou, um déficit na filtração. Então, eu vou ter camadas adicionais de lâmina de membrana basal sendo adicionada. Então, basicamente, esses imunocomplexos, né, eles acabam se depositando ali e vai promover o quê? Um maior espessamento dessa membrana basal,
tá certo? E outra coisa que a gente tem é o quê? A hialinose e a esclerose. O que que a hialinose e a esclerose ela indica para mim, né? A hialinose, né, é quando eu tenho o acúmulo de proteínas plasmáticas, né, lá no glomérulo, e a esclerose é quando eu tenho ali o acúmulo de colágeno, né? Lembra que a gente viu que o processo inflamatório, o processo final vai ser formar o quê? Fibrose, né? E a fibrose, basicamente, o quê? É a deposição de colágeno, tá? Então, olha só, quando a gente fala da glomerulonefrite pós-infecciosa, a gente tem, então, o mecanismo de hipercelularidade com a formação dos crescentes, a gente tem o espessamento na membrana basal e a gente tem hialinose e esclerose. E todas essas adaptações, qual que é a grande questão? Ela vai me gerar uma inflamação do glomérulo, tá? E aí aqui a gente tem, né, os exames, né, que ela traz, né? A microscopia de fluorescência, então aqui, ó, tudo isso aqui em verde, gente, é tudo o quê? Imunoglobulina. Então, ó, olha o quanto que fica ali depositado no glomérulo e gera ali um processo inflamatório, né? E aqui a gente tem, ó, na microscopia eletrônica, né, a gente vê, ó, esses complexos antígeno-anticorpo, tudo se depositando aqui, ó, na região aqui da cápsula de Bowman, né? Então, isso acaba ali bem prejudicando, né? Esse quadro. Então, isso aqui foi a questão da discursiva da minha prova, da Renata. E aí foi o que ela pediu. Ela dava um caso clínico de, né, uma infecção prévia por streptococo, e aí depois ela ia descrevendo, né, toda essa questão do edema, presença de cilindros hemáticos, né, na urina, e aí você tinha que dar o diagnóstico e você, né, falar sobre todas essas alterações, né, hipercelularidade, espessamento da membrana e aninose e esclerose, tá? Dúvidas, então, gente? Então, de síndrome nefrítica, a única patologia que ela traz vem a ser essa glomerulonefrite pós-infecciosa, tá? Bom, vamos falar aqui rapidamente, bem rapidamente mesmo, até porque ela não é um tema que ela aborda muito em aula, ela só comenta, e eu também vou comentar, e vem a ser o quê? A síndrome nefrótica, tá? A síndrome nefrótica, então, é quando a gente tem uma nefropatia membranosa, né? Ou seja, o principal achado aqui da síndrome nefrótica vem a ser o quê? A proteinúria. Então, a gente tem que lembrar que, basicamente, gente, as proteínas no nosso sangue, elas são extremamente importantes. Por quê? As proteínas no sangue, qual que é a função das proteínas no nosso sangue? Lembra que elas têm que manter o quê? A pressão oncótica. Então, as proteínas, elas são importantes para manter o sangue dentro do vaso, ou seja, fazer manutenção daquela pressão oncótica. Então, qual que é o problema, gente? As proteínas, elas são a maioria das proteínas, elas não são filtradas pelo glomérulo, tipo a albumina. A albumina, eu não libero albumina na urina, porque a albumina, ela é uma proteína que ela tem que ficar onde? No sangue, porque ela é responsável por manter a pressão oncótica, né? Aí qual que é o problema? A partir do momento que eu tenho nefropatia na membrana, a membrana ela fica mais o quê? Ela fica mais permeável, ela fica mais porosa. E qual que é o problema? As proteínas que antes, né, elas ficavam retidas, como teve uma dilatação dessa estrutura, essas proteínas elas conseguem passar. Então elas passam essas proteínas a serem eliminadas no rim. Então o que que a gente vai observar? Proteinúria. Então, todo paciente, né, que ele apresenta proteinúria, você tem que pensar, né, num quadro de um quadro de problema renal, tá bom, gente?
E aí, então, essa é o principal achado. Principalmente, gente, para semiologia, para a prova lá, as questões do meio. A gente vai ver que, basicamente, como que, né, vocês já viram isso um pouquinho, mas como que eu diferencio uma síndrome nefrótica da nefrítica? O principal achado da nefrítica vem a ser o quê? Hematúria, presença de sangue na urina. Agora, o principal achado da nefrótica vem a ser o quê? A presença de proteínas, tem proteinúria, né? É aquele xixi que ele é muito espumoso, tá? E aí, justamente, né, eu trouxe esse esquema, né, que até foi uma aula que a professora Bianca fez de síndrome nefrótica muito boa, e aí eu tirei esse esquema da aula dela. Mas olha só, quais são as consequências da síndrome nefrótica? A principal a gente já falou, a hipoalbuminemia, porque a gente passa a eliminar a albumina, então é isso que vai dar a proteinúria. Aí vamos lá. Se a albumina ela era a principal proteína responsável por manter a pressão oncótica, e vocês já viram isso, se aumenta a hidrostática e diminui a oncótica, o que a gente gera? Edema. Então, qual que é a principal complicação aqui? Vem a ser o edema, beleza? E aí, gente, aqui é a mesma coisa. Qual que é o problema da gente não estar filtrando as proteínas? Por quê? Anticorpo, a gente não acabou de falar que é proteína? Então, o que eu estou fazendo com meus anticorpos? Eu estou tudo o quê? Eliminando na urina meus anticorpos. O que acontece com a minha imunidade? Cai. A pessoa tem muitas infecções de repetição. Outra coisa também, né? Os fatores de coagulação, né? Vocês viram que basicamente é o quê? É proteína. Então a pessoa ela passa a perder também fator de coagulação pela, é, pela urina. Então essa é uma pessoa que ela tem muito sangramento, né? E outra coisa também que na síndrome nefrótica, você tem um mecanismo compensatório que você produz muitas lipoproteínas. Então acaba que aqui você tem um aumento também do colesterol, né? Então esses são os principais achados aqui da síndrome nefrótica. Tá? Bom, aí vamos falar agora. Mas rapidinho, Oi, o que pode causar essa síndrome nefrótica? Porque a primeira eu síndrome. entendi que é pós uma infecção, né? A Não, olha nefrite. só. Assim, ó, vamos lá. De novo. É, são assim. São várias as causas. Tipo assim, quando a gente fala de síndrome nefrótica e síndrome nefrítica, a gente está sendo extremamente generalista, né? No caso, né, a professora, eu não sei se ela continuou com esse ritmo, né? Mas quando ela deu aula pra gente, da síndrome nefrótica, ela fez um apanhado dos principais achados, mas a síndrome nefrótica, ela tem inúmeras doenças. Tem muitas doenças que vão causar isso, mas ela só trouxe para aula uma doença que é o que cai na prova, que é essa glomerulonefrite pós-streptocócica. Já a síndrome nefrótica também tem várias doenças. Então, o que pode gerar síndrome nefrótica? Diabetes, uma hipertensão, paciente que ele tem imunossupressão, paciente que é soropositivo, que tem HIV, né? Todos esses pacientes, eles vão fazer lesão renal e eles vão fazer o quê? Eles vão ter síndrome nefrótica, né? Então, esse é a principal diferença. Mas a professora, ela não especifica a doença e ela só passa pela síndrome nefrótica. Por isso que eu só trouxe o principal achado, porque se você ler uma questão, né, falando sobre proteinúria, você tem que saber que ela está falando do quê? De síndrome nefrótica. E o que ela traz na prova? Ela vai colocar a nefrítica, que é o que ela dá aula sobre, né? Todos esses mecanismos que a gente viu, hipercelularidade, espessamento da membrana, hialinose e esclerose, tudo isso é o quê? São adaptações que ocorrem dentro da síndrome nefrítica, beleza?
Tá ótimo, perfeito. Obrigada. Nada. Aí vamos agora mudar, gente. A gente estava falando de doença do glomérulo. Agora a gente vai sair. Vai lá para o sistema pielocalicial. Então a gente saiu do glomérulo e a gente foi lá para o sistema pielocalicial. O que é o sistema pielocalicial? Vem a ser aquela região mais final. Então, é dos túbulos, do interstício e da pelve. Então, é aquela região ali já de cálice menor, cálice maior, pelve. A gente está falando daquela região ali do rim, tá? Então, o que vai dar uma pielonefrite? A principal causa de pielonefrite vem a ser o quê? Infecções fúngicas, virais e bacterianas, tá? Principalmente de bacilos gram-negativos. Então, Streptococcus, Escherichia coli, né? Todos esses agentes etiológicos, eles são, assim, os grandes causadores da pielonefrite. E aí, qual que é a grande questão, gente? Como que essas bactérias... Porque vamos pensar aqui, ó. A gente está falando de uma região do rim que nem é de néfron. A gente já está falando daquela região que já caiu ali no ducto coletor e a gente está conduzindo já essa urina lá para a região da pelve para conduzir pelo ureter para cair na bexiga e depois uretra. Então, a grande questão e isso cai na prova, você tem que saber, como que um fungo chegou ali? Como que um vírus chegou ali? Como que uma bactéria ela chega ali? E aí é isso que você tem que saber. Primeiro, como que ela pode chegar lá? Pela corrente sanguínea. Então, essa bactéria, ela ganhou corrente sanguínea, ou esse vírus ganhou corrente sanguínea, esse sangue ele vai ser filtrado, e aí o que acontece? A gente vai formar lá o nosso filtrado de excretas, e quando isso passar por essas estruturas, ele pode ali acabar se aderindo nelas e gerando um processo inflamatório, causando a pielonefrite. Ou, isso é o que é a causa mais comum, vem a ser o quê? Pelo trato urinário inferior. Então, vamos lembrar lá do caminho? Então, a gente tem a uretra, da uretra a gente tem bexiga. Depois da bexiga a gente tem o quê? Ureter, e depois do ureter a gente vai, no caso antes, né, gente? E aí veio o ureter, vai ter o quê? A pelve. Então, às vezes a pessoa, ela pode fazer uma infecção de trato urinário baixo, então ali ela pegou algum micro-organismo ali que colonizou ali a região da uretra dela e ele vai subindo, pega a bexiga, a ureter e chega até a pelve. Isso você tem que saber, isso cai na prova. Então a pielonefrite, como que esses micro-organismos podem chegar naquela região? Ou por via corrente sanguínea, ou pelo trato urinário inferior, beleza? Então aqui eu só mostrando para vocês, né? Aí a gente tem a uretra, aí aqui a bexiga, o ureter e ele voltar. É o que a professora Renata chama na aula desse refluxo vesículo-uretral, né? Então acaba tendo esse refluxo vesículo-uretral e ele acaba ali causando um processo inflamatório por conta da presença, né? A gente transporta esses micro-organismos para essa região, causando um processo inflamatório, tá? Não se esqueçam disso. Como eu acho que não vai ser discursiva, não vai ser de rim, ela vai explorar mais patologia renal nas objetivas, tá? Bom, aí vamos lá. Pielonefrite, a gente tem uma crônica e a gente tem uma aguda. Então vamos falar da pielonefrite aguda. Então aqui, ó, o que pode causar a pielonefrite aguda? A gente já viu que esses micro-organismos, eles têm que chegar naquela região, ou por corrente sanguínea, ou por trato urinário inferior. Então, o que pode acontecer aqui? Eu posso ter uma obstrução do trato urinário. Então, vamos lá.
Às vezes a pessoa tem algum cálculo renal, alguma... ela tem nefrolitíase, e aí essa pedra ela andou e acabou obstruindo ali uma região. Isso pode me gerar um processo inflamatório? Pode sim. Lembra que tem aquela, eu acho que é a JUP, esse eu não, se não me falha a memória é o nome, que é aquela região que a gente está fazendo a transição da pelve para o ureter. E aí, o que acontece nessa JUP? Se tiver alguma nefrolitíase ali, pode acabar obstruindo, né? E aí gerar todo ali o quadro de cólica renal e tudo mais. E aí, vamos lá. Se a urina ela não está conseguindo descer, essa urina pode ficar ali acumulada e gera, assim, um processo inflamatório. Então, obstrução de trato urinário. Refluxo vesículo-uretral, né? Que é ureteral, perdão, que é esse que a gente comentou. Então, quando tem esse refluxo, essas bactérias, bactérias, fungos, vírus, eles podem, né, chegar naquela região ali e gerar uma pielonefrite. Gravidez, né, e diabetes também. O que a gente vai observar como característica macroscópica? A gente vê, ó, tá vendo que tá cheio de umas manchas, mas essa imagem aqui vocês vão ver lá no laboratório depois. Elas são manchas que elas são 3D, né? Aqui elas são justamente esses abscessos focais na superfície cortical. Então, quando você vai olhar, né, você tem ali proliferação de célula. Então, fica ali esses abscessos focais na região do córtex. E quando você for observar esse rim, ó, ele está cheio de cicatrizes, né? E lembrar que cicatriz é o quê? Fibrose, beleza? Então, ele é um rim que ele tem regiões ali de fibrose e elas são fibroses todas o quê? Irregulares, beleza? Isso é característica macroscópica da pielonefrite aguda. Quando a gente olha de característica microscópica, esse aqui é o mais fácil. Porque se eu estou falando de uma pielonefrite aguda, eu estou falando de um processo inflamatório o quê? Agudo. E vamos lá. Por mais que seja um processo inflamatório agudo, né? Quem é a principal célula de defesa aqui que atua? Vem a ser os neutrófilos. Então, o que eu vou observar? Eu vou observar o quê? Infiltração neutrofílica. Ou, se você quiser colocar, infiltração de polimorfonucleados, tá? Com abscessos e destruição dos túbulos afetados, né? Gerando o quadro de pielonefrite, tá? Então, característica macroscópica e característica microscópica. Bom, aí quando a gente fala da pielonefrite crônica, eu acho que esse aqui é o mais fácil da gente entender. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Uma pessoa que ela faz uma infecção urinária, certo? Ela pode ter aquele refluxo vesículo-ureteral e ela pode gerar uma pielonefrite aguda? Pode sim. Mas e aquela pessoa que ela acaba fazendo muita infecção urinária por repetição? Ela não pode gerar esses refluxos, e esse refluxo não pode acabar gerando processo inflamatório nessa região pielocalicial, gerando a pielonefrite? Então, aqui, ó, essa pielonefrite aguda, ela pode sim evoluir para essas situações que são crônicas, né? E aí, o que vai gerar a pielonefrite crônica, né? Ou a gente tem, né, essa nefropatia aqui de refluxo, né, como a gente falou, ou uma pielonefrite obstrutiva crônica, né? Ou seja, pessoas que às vezes fazem muitos cálculos renais e esses cálculos renais acabam sendo sempre caindo ali e obstruindo. Então, pensa uma pessoa que ela tem vários cálculos e que esses cálculos, por algum motivo, eles passam a se locomover. E aí eles podem acabar gerando obstruções ali crônicas, né? Aquelas obstruções de repetição. Então, o que é uma pielonefrite crônica? É quando a gente tem esse processo inflamatório crônico, e aqui a gente vai o quê? A gente já vai ter aqui processo de
cicatrização, tá? É só mesmo uma inflamação aqui já crônica, tá? E aí, gente, o que eu observo aqui nos aspectos macroscópicos aqui desse rim? Olha só, tá vendo que o rim ele tem que ser lisinho, gente. O rim ele é bonitinho, o rim saudável ele tem que ser todo aqui lisinho, né? O que a gente observa, ó? Tá vendo que ele tem bastante desses abscessos aqui. Então, ó, e o que eu observo? Ele tem diversas o quê? Cicatrizes, né? Olha tudo isso aqui em amarelo. Isso aqui vem a ser essas cicatrizes que tem, né? Olha o quanto de fibrose que esse rim já tem. Pensa o quanto que esse rim ele foi agredido, né? Então, olha só, eu tenho essas cicatrizes, né? Irregulares e assimétricas, e eu tenho essas cicatrizes córtico-megulares, elas são bem grosseiras e elas são nítidas. E aqui na imagem não dá muito para a gente ver, mas essa estrutura aqui, ó, que parece um triângulo, a gente chama de papila, né? O ápice dela aqui. E tá vendo que a papila, eu não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui com a minha caneta. Tá vendo que a papila, ó, ela é meio. Ela tem uma forma de circunferência um pouquinho, ó. Tá vendo? O que a gente vai observar na pielonefrite crônica como característica microscópica? Quando eu for olhar, né, as papilas desse rim, ao invés delas estarem assim, eu vou ver que ela vai estar tudo assim, ó. Elas vão estar o quê? Achatadas. Por quê? Por conta da dilatação, né, dessa região aqui do sistema pielocalicial. Então, é como característica macroscópica o achatamento dessas papilas. Vocês vão ver isso melhor lá na prática, tá? E aí, como aspectos microscópicos que a gente já vai ter, eu acho que o mais fácil para a gente levar é que a gente vai ter a fibrose, né, do córtex e da medula. E o mais importante aqui que tem que colocar como característica microscópica, isso caiu na minha prova nas questões objetivas. Um dos principais aspectos microscópicos da pielonefrite crônica vem a ser esse aqui, ó. Os túbulos, eles vão ficar dilatados. Por que ele dilatou? Porque eu tenho presença, né, de hialina naquela região. Então, preenchidas por cilindros hialínicos. E o que eu vou observar? Lembra que a tireoide, quando a gente estudou, ela era cheia de coloide? E aí, o que eu vou observar, né? Esse rim aqui, ó, isso aqui, se eu colocasse, vamos supor, uma foto disso aqui e eu colocasse numa tireoide, vocês teriam dificuldade de visualizar, porque iam ser muito parecidos. Então, esse túbulo dilatado preenchido por cilindro hialino, ele vai se parecer com o coloide tireoidiano. Não pode esquecer isso. Então, essas foram as duas questões que caiu na minha prova de patologia renal. Caiu uma discursiva sobre letra A, hipótese diagnóstica, então era uma glomerulonefrite pós-infecciosa, e os achados, né? Então, falar da hipercelularidade, da questão do espessamento da membrana e a linose e esclerose. E caiu nas objetivas sobre pielonefrite crônica. E aí aqui a gente tinha que lembrar, né, que ia ter essa característica microscópica, né, que ele se parede com o coloide tireoidiano, tá? Bom, e aí para a gente fechar a nossa discussão de hoje, a gente vai falar um pouquinho, bom, quando a gente fala de câncer renal, é um câncer muito complicado, gente, porque o rim é um órgão fundamental, né? Ele é um órgão, assim, vital. E qual que é a grande questão aqui? Existem diversos tipos de cânceres que estão relacionados com o rim. Tem inúmeros, mas a professora só trouxe um que é o mais comum, que é o carcinoma de células claras, tá? O carcinoma de células claras, por que tem esse nome?
Porque o rim, ele tem um tipo de célula especial, que é o que a professora traz como células claras. E o que que vai ter nas células claras? A gente vai ter lipídios e a gente vai ter o quê? Glicogênio. Então, as células claras não é nada mais, nada menos do que células presentes no rim, que na verdade são reservas de lipídios e glicogênio, tá? Como eu falei, ele é o principal tipo de câncer relacionado ao rim. E aqui, o que que pode causar, né, esse tipo de câncer? Predisposição genética é o principal, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica não controlada, obesidade, tal como síndrome metabólica também, tá? E aí, né, outra doença também que está relacionada com o desenvolvimento do carcinoma de células claras vem a ser essa síndrome de von Hippel-Lindau. O que que essa síndrome vai me falar, né? A gente já estudou câncer e eu já matutei muito isso com vocês. Quando que a pessoa vai ter câncer relacionados à causa genética? Quando ela tem perda de genes supressores tumorais. Quando eu tenho mutação de genes supressores tumorais, é o que que a pessoa vai ter? Vamos lembrar. O gene que faz a supressão tumoral é aquele gene que impede que aquela célula ela se divida demais. Ou que aquela célula, né? Se ela está com alguma alteração no DNA, que ela se multiplique. Então, vamos lá. Quando eu tenho perda desse gene, essa célula, ela ali vai se proliferar e a gente vai gerar o câncer, beleza? Então, essa síndrome de von Hippel-Lindau, ela está relacionada com perda da atividade do gene supressor tumoral. E isso pode gerar o carcinoma de células claras, tá? Deixa eu só aumentar aqui. Bom, e aí o que que a gente vai observar como característica macroscópica? Gente, olha só esse rim. Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem a imagem, mas eu vou ajudar. Olha só. O rim, ele tá basicamente aqui, ó. Olha só. Aqui tá o rim, né? Aqui vai sair, né, a pelve renal, bonitinho. O rim era para ser assim. Olha a maçaroca que a gente tem, ó. Vou tentar desenhar aqui em cima. Olha essa massa. Aqui, ó. Olha essa massa. Olha como ela é grande, gente, macroscopicamente. Olha o tamanho desse tumor. É gigante, né? Então, muito provavelmente, esse câncer aqui, e principalmente nessa região de rim, ele dá metástase, né? Hoje, até falando de metástase, compartilhar isso com vocês rapidinho, mas hoje eu fui na posse e, assim, foi, a gente viu uma paciente oncológica que, assim, foi uma coisa surreal, assim, gente. Ela tava, ela tinha um câncer de colo de útero e ele deu metástase. Então, assim, o fígado dela, gente, juro, o fígado dela era do tamanho, sei lá, do meu abdômen, sabe? Era tão grande que você, tipo, você não conseguia medir, você não era várias das minhas mãos. Acho que tinha umas 4 mãos minhas, era o tamanho do fígado dela, uma coisa assim que eu nunca tinha visto, me chocou, sabe, do tamanho do fígado dela. O baço dela, então, nem se fala. Parecia que ela tava com uma melancia dentro da barriga, assim, uma coisa que me chocou muito. Então, assim, esses cânceres, né, metastáticos, eles são muito agressivos, assim. Mas, enfim, tá? É, E aí, vamos lá. O que que a gente vai observar como característica macroscópica, então? Ela é uma neoplasia que ela tem essa característica oval. Então, ela tem uma forma ali mais ou menos de ovo, né? O tamanho pode ser variável. A superfície, né? Ela vai ter esse aspecto amarelado para branco acinzentado. Ele pode ter focos de hemorragia e necrose, né? Como todo tumor tem, tá? E ele é sólido, mas ele pode ter cavidades, tá vendo? Ó, aqui eu tenho vários buracos, né? E a Renata, ela vai também trazer esses buracos no próprio rim, que não vai ser um câncer, mas ela é uma condição de hidronefrose, né?
que é o que ela vai explicar bem na aula prática para vocês, que inclusive ela vai pedir na prova, foi o que caiu na minha prova prática. Ela colocou um rim, e aí era um rim todo esburacado. E aí o que era o diagnóstico? É hidronefrose, e ela vai explicar isso melhor na prova, na aula prática para vocês, tá? E aí, como microscopia, se eu pegar as células, né, que compõem esse tumor, o que eu vou observar? Esses ninhos de células poligonais, né? Parece ali até, lembra um pouquinho o fígado. E aí ele tem citoplasma amplo e claro, com glicogênios e lipídios. Por quê? Porque são células claras, né? Então, são células claras com formatos de polígono, tá? E aqui a gente vai ter uma alteração sarcomatosa, né? Que é a alteração justamente proveniente desse tecido, tá? Isso aqui não caiu na prova, né? Mas como que ela trouxe esse carcinoma de células claras, eu coloquei aqui para vocês, beleza? E aí aqui, ó, tá bem fotos também desse tumor, né? Você vê que ele é um câncer bem complicado, é um prognóstico bem desfavorável, ele é bem agressivo, ele faz metástase hematogênica, então, assim, é um câncer bem complicado de controlar. Beleza, gente? Então, assim, dessa aula, o que você tem que saber? Diferenciar a nefrótica da nefrítica. Nefrótica, proteinúria é a palavra-chave, nefrítica é o quê? Hematúria é a palavra-chave. E a nefrítica, ela tem que ter o quê? Um processo infeccioso. Já a nefrótica, ela está mais relacionada com alterações estruturais não relacionadas a um processo infeccioso. Então, é mais diabetes, uma hipertensão, tá? Focar na glomerulonefrite pós-infecciosa, então a fisiopatologia da doença, quais são os sinais clínicos que o paciente vai ter, lembra daquele edema, né? Lembra que é edema cefalocaudal, então começa pelo rosto inchado. Aquelas principais alterações, hipercelularidade, espessamento da membrana, hialinose, esclerose. Diferenciar a pielonefrite aguda da crônica, como você saber as características micro e macro de cada uma. E se atentem, né, só nesse carcinoma de células claras. Lembrar que célula clara tem o quê? Lipídio e glicogênio. Então, as alterações, né, vão envolver alterações dessas células. Beleza, gente? Bom, aí fica combinado assim, na semana que vem a gente faz essa parte de PSD lá que vocês pediram para eu fazer, a gente faz, vamos tentar dar aí uma corridinha no conteúdo, até se é porque eu não me programei antes, se vocês tivessem até me pedido antes, eu tinha colocado até complementado mais coisas nessa aula, mas aí como hoje até foi corrido e tudo mais, para eu colocar em cima também fica ruim. Então, fica assim, semana que vem eu já me organizo direitinho. E aí, gente, amanhã a gente faz os hipoglicemiantes orais para a gente fechar esse tópico. E aí, eu não esqueci dos exercícios, tá? É só porque esse feriado que teve, meu pai veio para ficar comigo, aí eu acabei ficando com ele, acabei não sentando para fazer. Mas amanhã, como eu tenho as aulas mais tranquilas, eu sento e faço bonitinho, já está pronto, eu só tenho que organizar lá, organizar o gabarito e eu mando para vocês. Tá bom, gente? Então, Valeu, a gente se obrigada. vê amanhã, tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, boa noite. Nada, Beijo. gente. Tchau, tchau. Boa noite.